Bom, meus cumprimentos às pessoas que estão se dispondo a ouvir mais essa palestra. E eu gostaria de dizer que daqui para frente nós temos que começar a ir para os finalmente. E aí começa-se a recordar e a levar em conta todas as posições que nós já referimos até aqui, e por isso recapitulamos e vamos tentar moldar uma estrutura final do sistema que nós entendemos deve ser desconstruído e, ao mesmo tempo, reconstruído numa teoria da hermenêutica e interpretação avançada. O que nós queremos deixar claro que nós não concordamos com a estrutura atual da forma com que a teoria geral do direito tributário é posto, essencialmente pelos mestres que há muito tempo vêm construindo o direito tributário com todo esforço e respeitá-los, mas com a nossa posição, de uma certa forma humilde, dizer que nós não concordamos com o que eles estão nos dizendo há muito tempo, porque eles se fundamentam numa teoria que está ultrapassada, eu acho que está sendo contestada há mais de 200 anos. Eu queria realçar novamente de que quem está falando não é um advogado que nunca entrou numa faculdade de filosofia. Eu estou trazendo os melhores autores que atualmente estão na vanguarda da estrutura da hermenêutica e da interpretação, geral e genérica, e que não muda de figura quando aplicada ao direito tributário. Então, nesse ponto, a gente tem que ser claro, nós não concordamos com essa estrutura jurídica do positivismo jurídico ou de uma lógica de linguagem que está sendo adotada como estrutura da hermenêutica e da interpretação dos textos legais. Eu gostaria de chamar a atenção para muitas aulas que a gente tem assistido, essencialmente pela internet, sobre a figura de Bobbio. O Bobbio é citado tanto para justificar a teoria kelsiana e, com isso, também a kantiana, como a teoria que nós estamos pondo a partir de determinados elementos. Então, qual é a diferença? Eu gostaria de, então, tomar primeiro um tempo para explicar esta questão. O Bobbio indaga o que é mais importante, a estrutura formal de um direito ou sua função social? A estrutura formal do direito é a base de toda a teoria kelsiana e que é herdeira da teoria kantiana. Então, ali é que começa a haver a discordância. Mas a coisa mais importante é de que Kant faleceu, se eu não me engano, em 1900... Aliás, Kant não. Kelsen faleceu em 1967, se eu não me engano. E Bobbio mudou de posição em 1970 e pouco, meados de 1970 e poucos. Então, o que aconteceu? Primeiro, Bobbio estava de acordo com a teoria kelsiana e adotava seus princípios. Só que, ao final, ele simplesmente passou a fundamentar e se separar de Kelsen para justificar
uma teoria em que já, vamos dizer, de uma forma bastante inicial, ele propunha uma interpretação transdisciplinar. Então, a gente tem que respeitar a última posição de Bobbio. Então, o que a gente precisa ver é que o Kelsen tinha suas bases no relativismo ético. A irracionalidade de valor, ele não considerava qualquer valor. A norma é neutra, ela tem que ser aplicada, e aí ele começava a aplicar a norma a partir de um sentido primeiro. É essa questão que nós vamos examinar mais adiante. Bobbio sai do positivismo, abraça o funcionalismo, a função social do direito, e essa posição funcionalista implica, então, a transdisciplinaridade. Não é só proibir e permitir, também incentivar, dizia Bobbio. Enquanto que Kelsen dizia, o direito proíbe ou permite. Não tem incentivo, não tem valor, não tem uma forma do direito ser valorativo, ele tem que ser neutro. Nessas condições, então, a gente tem que separar o estruturalismo de Kelsen, que impõe um protagonismo à hermenêutica. Nós temos simplesmente estruturas de linguagem e que não há quase espaço para uma análise da função do direito no plano social. Então, nesse ponto, a gente tem que levar isso muito em consideração, porque muitos autores citam Bobbio como defensor da teoria kelsiana e outros citam ele como defensor de uma nova teoria. Simplesmente um bom espaço de tempo, depois da morte de Kelsen, é que Bobbio mudou a sua forma de pensar e a sua forma de apresentar. Então, dito isso, a gente tem, então, em Bobbio, que é um dos autores principais da estrutura da ciência do direito no Brasil, essa diferenciação. O mesmo acontece com Heidegger. Heidegger, de ser e tempo, é totalmente diferente das suas posições adotadas 5, 7, 8 anos antes da sua morte. Nós temos isso diversas vezes. Gadamer também tem esse problema. Aliás, não é problema, é evolução da sua própria, do seu próprio pensamento. Então, nós podemos entrar nesse tema já buscando uma comparação com a nossa lei fundamental, que é a Constituição brasileira. O que nós temos que dizer é que a lei fundamental, os princípios que defendem a cidadania e os direitos fundamentais, não devem ser apenas um adorno da lei fundamental. A lei fundamental pode ser considerada como a constituição dos direitos fundamentais, interpretada e desenvolvida sempre em função desses direitos fundamentais, e o Estado existe exatamente para servir aos indivíduos, e não ao indivíduo para servir o Estado. Voltamos àquela situação, quem é o povo? A lei fundamental é para o povo ou para cada cidadão? Esta é a funcionalidade do direito dentro de uma situação social. Esta forma de pensar era vedada pelos kelsianos. Não tem valor. Não pode haver valor considerado. Ele é neutro. Então, dentro dessas duas formas de pensar, nós já estamos numa diferenciação muito diferente. Eu considero o povo, que é uma multiplicidade de cidadãos, mas não destaco dentro desse cada cidadão.
Você vê mais tarde de que a Constituição, ela não é a de aplicação conceitual genérica. Ela parte de cada cidadão. E a lei constitucional, antes de ser conceito, ela é norma que defende a própria pessoa. E aí é que começa a grande situação de diferença, a grande diferença entre as duas formas de pensar. Uma é conceitualista, e o conceito é sempre genérico. E a outra é individualista, ela sai da individualidade, da situação singular, e se abriga como um dos elementos do conceito. Mas quando eu falo em conceito, eu tenho que descer para a individualidade. E isso, kantianamente ou kelsianamente, era proibido. Então, para que a Constituição alcance a defesa do cidadão individual, ela tem que ser interpretada de uma forma mais fenomenológica. É o fenômeno, é o fato, é o evento, e não um fato pensado. É essa a diferenciação que nós vamos, daqui para frente, caracterizar de uma forma mais evidente e tentar esclarecer. Mas aí eu gostaria de dizer, essa parte já está esclarecida nas nossas intervenções anteriores. Mas aí me pergunta, por que tu está repetindo isso? É porque nós vamos ter que mudar a nossa forma de pensar. Nós estamos pensando a partir de uma ideia que nós herdamos dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais e da teoria hoje. Nós estamos falando não por nós estamos falando por aquilo que nós aprendemos. E aí volta a questão da noosfera. A cultura nos impôs isso. E nós estamos imersos na cultura jurídica brasileira. E essa cultura jurídica brasileira não se viu livre ainda do Descartes, não se viu livre do Kant e também não se viu livre das teorias de Kelsen. Essa teoria tributária, ela está posta a partir de um conceito cerrado e do tipo cerrado. São figuras que, dentro de uma teoria jurídica que busca alcançar a situação singular, elas são inaplicáveis por si só, porque elas saem do conceito. E se elas saem do conceito e não descem para o plano da realidade, elas são simplesmente figuras pensadas. E nós já vimos que a figura pensada, ela escolhe determinados elementos que são disponíveis para cada um dos interpretantes. Não existe aí uma estrutura hermenêutica que tem que ser seguida como forma de pensar. E depois ele fecha o sistema na medida em que ele não consegue entender as coisas mais profundas. O que está embaixo daquele iceberg. Fecha o sistema e tem aí um conceito cerrado, ou o tipo cerrado, que nós estamos pretendendo desconstruir. É essa a ideia que nós vamos pôr daqui para frente, e por isso essa forma que nós vamos expor, ela é aparentemente agressiva aos princípios gerais do direito tributário atual, mas ciência é isso. Se eu não concordo com uma determinada estrutura formal ou material de uma hermenêutica, se eu tenho uma epistemologia ou uma forma de pensar diferente, eu tenho obrigação de trazê-la para a discussão. Senão, eu estou fora da ciência. E eu acho que é isso que eu estou propondo. E esta proposição é que vai ser levada a cabo nas próximas intervenções que vão ocorrer.